A Paraíba tem história, desenvolvimento, educação, tecnologia, turismo, comércio, industrialização, prosperidade. Paraíba tem. O programa que fala bem do nosso estado. Olá, seja bem-vindo ao programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje nós estamos gravando excepcionalmente em João Pessoa, aqui direto da sede do Sebrae na Paraíba. Ao meu lado, Ivani Costa, nossa convidada, ela é gerente de gestão estratégica do Sebrae Paraíba. Ivani, seja bem-vinda ao programa Paraíba Tem de hoje. Obrigada, é um prazer aqui estar com vocês. Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo e oportunidades de negócio. E antes da gente entrar diretamente no assunto, Ivani, vamos primeiro situar os telespectadores do programa Paraíba Tem sobre qual é a missão do Sebrae e, de um modo geral, como é a área de atuação da instituição no Estado. Assim, qual a missão do Sebrae? Para que o Sebrae existe, né? Muita gente escuta falar do que é o Sebrae, muita gente procura, às vezes diz que vai procurar o Sebrae, mas não sabe bem para quê. A nossa missão é fomentar o empreendedorismo e fortalecer a economia do estado da Paraíba, principalmente no que diz respeito ao atendimento às micro e pequenas empresas. Essa é a nossa missão. Grandes empresas também podem ter acesso às ações do Sebrae? Pode, desde que ela esteja com um encadeamento produtivo que envolva micro e pequenas empresas. Ou seja, uma grande empresa que tenha seus fornecedores em micro e pequenas empresas. Então, aquela grande empresa pode ser atendida sim pelo Sebrae. E como é que é a distribuição geográfica do Sebrae hoje? Como é que vocês atuam em todo o estado, através da sede aqui em João Pessoa, enfim, como é que vocês se distribuem? Então, além da nossa sede, né, a gente está em Campina Grande, como não poderia deixar de estar, e em mais 9 municípios. A gente tem agências desde do Brejo, com agências lá em Araruna e Guarabira. A gente tem agências no Cariri, lá em Monteiro, e tem agências também no Sertão, né? Souza, Pombal, Cajazeiras e Patos. Ou seja, todos os serviços que um empreendedor, um empresário encontra em João Pessoa, ele também encontra nessas outras cidades do estado? Ou essas unidades elas têm atendimento diferenciado? Veja bem, algumas têm atendimento diferenciado porque a gente tem projetos diferenciados. A gente tem projetos que atendem segmentos e setores vocacionais. Ou seja, tem vocação lá no sertão que não é a mesma vocação, não é um setor que tem vocação no Cariri. Então, a gente tem projetos direcionados para a vocação do sertão e tem projetos direcionados para a vocação de desenvolvimento lá do Cariri. Como é o caso, acho que vocês já devem ter ouvido falar da capinocultura. A capinocultura é muito forte no Cariri, né? Então, nós temos um grande projeto direcionado para o Cariri paraibano que atende a capinocultura. Já lá no sertão nós temos o turismo, lá em Souza, nós temos a bovinocultura naquela região do sertão. Então nós temos projetos direcionados também para atender aquela demanda e aquela vocação daquela região. Oi, Ivani, todo empresário, ele pode ser considerado um empreendedor? Eu digo isso porque às vezes a gente vê determinados exemplos no nosso cotidiano de empresários que a gente olha e diz assim, fulano é um empreendedor. Uhum. Ou seja, é possível existir um empresário que não seja empreendedor? É possível. Não é? É possível. Quais são as características que trazem esse empresário empreendedor? Olha só, eu dou aula de empreendedorismo, né? Então, a gente sempre faz essa diferença entre empresário e empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor. Às vezes você herda uma empresa, né? Às vezes você herda uma empresa e aí tu tem que tocar aquela empresa, mas tem algumas características que tu não tens
né? Mas que precisava ter para ser um empreendedor. Um empreendedor geral, e você que às vezes nem é empresário, é um empreendedor. Porque existe o empreendedor que se torna empresário e existe o empregado que é empreendedor. Aquela pessoa que faz a diferença no seu ambiente de trabalho. O empreendedor, ele faz diferença onde ele for. Então, o empreendedor empresário é aquele que geralmente tem muito mais sucesso, né? O cara é inovador, o cara busca informações o tempo todo sobre o seu negócio. O cara corre riscos calculados, né? Corro risco sim, mas eu calculo até onde que eu posso ir, né? Ele é mais ousado? Ele é mais ousado, mas não é aquele cara que é ousado de desmanchar, irresponsável, né? Não, né? E tem mais aquele detalhe, ele consegue articular bem, ele consegue persuadir, né? Então a gente tem algumas características que diferenciam. Nem todo empresário é empreendedor. Mas o empresário que não é empreendedor, ele também dá certo, ele pode dar certo. E pode se transformar no empreendedor. Sim. Né? E pode se transformar no empreendedor. A gente tem um grande seminário que se chama Empretec. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. É um seminário de nível mundial. Né? E aqui no Brasil a metodologia é o Sebrae que faz, né? que aplica. Então, são 7 dias o empresário dentro de uma sala, né, com algumas metodologias diferenciadas, aprendendo as características do empreendedor. Então, também é sem essa de que empreendedor nasce pronto. Você pode se transformar em empreendedor. Tem algumas metodologias que te desenvolvem. Você tem 3 características, faltam 7, vamos trabalhar as 7 que estão faltando. E fortalecer as 3 que tu tens. Tá aí uma dica importante, né? Isso é importante. Pois bem, Vânia, a gente vai ao nosso primeiro intervalo, mas não saia daí, o programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje gravando excepcionalmente em João Pessoa, direto da sede do Sebrae na Paraíba. Até já! Educação. Esta é a meta do Sistema Indústria da Paraíba em 2015. Com oferta de conhecimento, FIEP, SESI, SENAI e IEL estão realizando uma série de investimentos por todo o estado para atender a demanda da indústria e a população. É fundamental a gente criar uma sociedade preparada, educada para os novos desafios da sociedade, sobretudo neste mundo globalizado. Nós vamos educar mais do que em todos os anos. Nós vamos construir mais do que em todas as épocas. Afinal de contas, esse é o nosso desiderato. Essa é a nossa saga. Temos que resolver um grande problema de educação no nosso estado. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje gravando aqui direto da sede do Sebrae na Paraíba, que fica em João Pessoa. E ao meu lado está a Ivani Costa, ela que é gerente de gestão estratégica do Sebrae Paraíba. Ivani, é possível traçar um perfil empresarial do nosso estado? Eu digo assim, mais com relação às características das empresas existentes aqui na Paraíba. Deixa eu passar um perfil geral das empresas aqui na Paraíba. O que é que acontece? Nós temos, nos últimos números do Super Simples, do Simples, a Receita Federal, nós temos cerca de 110 mil empresas com CNPJ, ou seja, aquelas empresas que estão legalizadas. Dessas 110 mil empresas, nós temos cerca de 64, 65 mil são MEI. MEI é aquele novo segmento de empresas, né, nova modalidade de empresas, que é o microempreendedor individual. Aquele tipo de empresa que você sozinho ou você mais um empregado, com faturamento até 60 mil reais. Então, você tem aí mais de 60% das empresas da Paraíba hoje legalizadas estão nessa modalidade. O restante, 40%, é micro ou pequena. Quase total micro e pequena. Você tem cerca de 4% de médias e grandes empresas. Então, se você juntar
MEI, micro e pequena, dá quase 97% das empresas paraibanas. Então, esse é o nosso perfil geral. A gente tem o que mais que a gente pode chamar a atenção? De 8 de 10 empresas paraibanas, elas superam aqueles primeiros 2 anos perigosos das empresas. Que a gente, olha, se tu passar dos 2 anos, já está bem. Porque a grande maioria das empresas, elas quebram nos primeiros 2 anos. A gente chama de mortalidade infantil Para as empresas. para as empresas, né? Porque você tem aí um índice assustador de empresas que quebram. Isso acontece por quê, Ivani? Na maioria das vezes. Porque você monta uma empresa sem formação, por exemplo. Às vezes, você é bom na sua atividade e, de repente, você diz, olha, eu sou um bom cozinheiro, aí eu monto um restaurante. O bom cozinheiro nem sempre é o bom empresário de restaurante. Você precisa de ter mais informações, mais conhecimento para gerir o seu negócio. Então, na maioria do país, acontece muitas empresas, elas quebram e tem a mortalidade infantil aí bem grande. Na Paraíba, 8 de cada 10 passam desses primeiros 2 anos. E a que se deve esse resultado na Paraíba? Pois a gente tem um momento, nos últimos anos, a gente teve um momento diferenciado para a Paraíba, no que diz respeito à economia paraibana, que cresceu. A economia paraibana cresceu percentualmente mais do que o Nordeste, né? E o Nordeste mais que o Brasil. Então aí a gente agrega isso aí. Os empresários paraibanos têm procurado mais capacitação, têm procurado inovar mais, procurado melhorar mais a gestão dos seus negócios. Acreditamos que esse indicador bom, né, nos últimos anos, deve-se a isso, né? Ou seja, a Paraíba tem o maior índice de sobrevivência de empresas, o segundo maior índice de sobrevivência de empresas no Brasil. A gente tem 87% de sobrevivência das empresas nos primeiros 2 anos. Isso é um indicador bom para o empresariado paraibano. O tema de hoje, como a gente já falou aqui, é empreendedorismo e oportunidades de negócios. E aí, Ivani, eu vou lhe perguntar sobre o papel da mulher dentro desse tema, porque a gente também costuma, outro aspecto que a gente costuma acompanhar na mídia, mulheres empreendedoras tendo, assim, destaque, né, diante daquele empreendimento que elas decidiram tocar para frente. E aí, o que é que o Sebrae tem a dizer a respeito do papel da mulher? Nas empresas não poderia ser diferente, né? Destaque em tudo. Aí eu vou ter que puxar a sardinha aqui para a brasa para a nossa sardinha, né? Mulheres com destaque em tudo, no lado empresarial também. No Brasil, a gente tem um indicador da GEM, que é uma pesquisa em nível internacional, que diz que 52% das empresas brasileiras já são geridas por mulheres. Então, no Brasil, a gente tem 52%. No Nordeste, cerca de 49% das empresas nordestinas já são geridas por mulheres. E na Paraíba, uma média de 46%. Ou seja, as mulheres têm se destacado ao longo do tempo. Há uns 10 anos atrás, esse número, esse indicador era bem pequeno. As mulheres, elas não geriam as empresas. E o que aconteceu? O que é que veio acontecendo ao longo desses anos, Ivani? Acreditamos que a própria capacidade das mulheres de se capacitar, de ter uma educação acima, né, do nível, né, normal masculino, as mulheres foram estudar, né, foram se capacitar. Né, então, a coragem de abrir os pequenos negócios. Tem muita mulher abrindo os pequenos negócios agora. A gente estava no Sebrae um dia desse aqui olhando, e de cada visita, cada demanda nossa, mais da metade das nossas demandas são femininas. Né? Então, as mulheres têm procurado mais oportunidades. Né? Então, eu acredito que esse indicador vem aí. A educação, o aumento da educação, o risco, as mulheres estão arriscando mais. Eu acho que vem dessa história. E eu acho que o crescimento das mulheres de um modo geral, né, na economia. Né? De um modo geral, a mulher saiu de casa para trabalhar, e aí
aumentou o número de mulheres trabalhando fora, e aí as mulheres foram trabalhar fora, e aí viram que é legal montar um negócio, e tem oportunidades direcionadas mais para o lado feminino, e aí foram explorar, apesar de que a gente tem muitas mulheres em ramos que até pouco tempo eram ramos considerados setores do universo masculino. Do universo masculino, e as mulheres estão aí dominando. Na Constituição Civil tem mulher, na Constituição Civil a gente tem entrevista com mulheres na Constituição Civil. Uma das mulheres que ganhou o Prêmio Mulher de Negócios acho que uns 5 anos atrás, era de uma oficina mecânica, né? Então, alguns setores, alguns segmentos que eram dominados pelo grupo masculino, aí as mulheres foram à luta e estão crescendo. Pois é, você falou aí no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Nos fale um pouco sobre esse prêmio, como é que surgiu a ideia do Sebrae em realizá-lo? Então, esse prêmio tem 11 anos. A gente fez a 11ª edição agora, houve a premiação essa semana. Desses últimos 10 anos, a Paraíba esteve à frente sempre nas premiações em nível nacional. E a gente sempre, 3 prêmios a gente sempre ganhou. Então, a gente tem a premiação na Paraíba, daqui sai três premiadas que vão para a premiação em nível nacional. E aí, quando vai para o nível nacional, a Paraíba tem levado todas. Quando a gente não ganha ouro, a gente ganha prata. Quando a gente não ganha prata, a gente ganha bronze. Sempre estamos no pódio. Sempre estamos no pódio. Isso significa dizer que a mulherada paraibana faz bem o negócio, né? Gere bem negócio, né? A gente teve, esse ano, a ganhadora aqui de João Pessoa, né? E 2 mulheres lá do interior, 2 de Monteiro. Então, quem ganhou o prêmio de microempreendedor individual foi uma mulher de Monteiro. E aí a gente tem o prêmio de produtor rural também, produção rural, e aí foi uma mulher também de Monteiro, né? E a ganhadora do geral foi aqui de João Pessoa. Então a gente tem crescido, as mulheres têm participado, e a ideia do Sebrae com o prêmio é de incentivar cada vez mais que as mulheres participem e apareção, né, para que a gente possa ver que os negócios com mulheres à frente também dão certo. Estão dando certo. Que bom, Ivani. A gente vai a mais um intervalo, Ivani, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba Tem volta daqui a pouquinho. Até já. Educação. Esta é a meta do Sistema Indústria da Paraíba em 2015. Com oferta de conhecimento, FIEP, SESI, SENAI e IEL estão realizando uma série de investimentos por todo o estado para atender a demanda da indústria e a população. É fundamental a gente criar uma sociedade preparada, educada para os novos desafios da sociedade, sobretudo neste mundo globalizado. Nós vamos educar mais do que em todos os anos. Nós vamos construir mais do que em todas as épocas. Afinal de contas, esse é o nosso desiderato. Essa é a nossa saga. Temos que resolver um grande problema de educação no nosso estado. O setor calçadista é um dos segmentos industriais mais importantes do nosso estado, agregando valor no número de empresas, de empregos e na economia através das exportações. Para atender este setor, o Senai conta com o Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado, que agrega o Instituto Senai de Tecnologia em Couros e Calçados, atendendo com inovação as empresas industriais. A grande novidade é a unidade móvel de artefatos e calçados de couro, que se trata de uma carreta equipada com totais condições de formar e capacitar mão de obra qualificada para o setor. A unidade é capaz de oferecer até 20 cursos diferentes, com tecnologia de ponta e o que há de mais moderno para atender o setor calçadista da Paraíba. Onde tem Senai, tem inovação e tecnologia.
Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando direto de João Pessoa, da sede do Sebrae na Paraíba. Aqui ao meu lado, Ivani Costa, gerente de gestão estratégica do Sebrae Paraíba. Ivani, nesse último bloco, vamos conversar sobre a atual situação de desconfiança dos empresários, né? Devido ao aumento de combustível, taxas de juros, por exemplo. Como lidar com essa desconfiança? Realmente, esse começo de ano, né, e provavelmente o ano de 2015 inteiro, nós teremos aí um ano de desafios, né? Mas também um ano de oportunidades, né? São desafios com oportunidades. E aí o empresário ele não pode ficar parado, né? Ele é um ano de se mexer, né? Fazer a diferença. Então, como passar, né, melhor, como ter oportunidades, transformar esses desafios em oportunidades? É buscar realmente se capacitar. É um ano de você vai passar se você tiver a melhor gestão, porque de fora, o mercado externo da empresa, ele é igual para todo mundo, né? Fora da empresa está tudo igual. Está ruim para todo mundo, está ruim para todo mundo. Se tiver bom, está bom para todo mundo. Então, fora da empresa, está igual para todo mundo. O que é que vai fazer a diferença? Vai fazer diferença dentro da empresa. O que é que você vai fazer dentro da empresa para atingir o mercado lá fora? Então, você tem que melhorar a sua empresa dentro dela, melhorar a gestão, melhorar a competitividade dessa empresa, através de inovação, certo? Então, você tem que melhorar dentro o seu modelo de gestão, a sua forma de atender seus clientes. Não é só dinheiro, então, que faz o negócio dar certo? Provavelmente não. É importante, mas não é só isso. Porque você tem aí exemplos de gente que tinha muito dinheiro e faliu. Então, é o seu modelo de gestão. Esse é um momento de que vai estar bem quem melhor gerir seu negócio. Porque lá fora é igual para todo mundo. O que é que eu ofereço de diferente? E o Sebrae pode ajudar nisso? Esse é o nosso papel, né? A gente tem que ficar mais próximo dos empresários para que a gente possa capacitar, né? Para que ele melhor faça a sua gestão, melhor atenda seu cliente, porque o que a gente precisa é produtos com qualidades, produto cheio de qualidade. Eu quero um produto de qualidade, o cliente quer qualidade nos produtos, quer preço acessível, né? E quer um bom atendimento. Como é que a gente junta isso? Como é que a gente junta isso e entrega para o cliente? Então, esse é o papel do Sebrae, ajudar os empresários a chegar bem lá na ponta, a entregar o produto ou o serviço que o cliente quer receber. Ou, às vezes, melhor do que ele quer. De preferência, olha, eu queria receber o meu produto melhor do que eu pensei. Me surpreenda, né? Me surpreenda. O cliente geralmente quer ser surpreendido. Então, essa é a busca. Então, vai estar bem num mercado hoje cheio de desafios. Quem surpreender o cliente, quem entregar o produto com qualidade, quem conseguir entregar um produto com um preço acessível. E aí é onde a gente entra. O Sebrae está aí para isso. A gente ajuda na gestão, faz com que o empresário pense em gestão, pense em inovação, faça melhor e melhore a competitividade de sua empresa. Ou seja, ele saiba lidar com esses desafios. Ele saiba lidar com esses desafios. Não é a hora da gente, e agora o país está ruim, a economia está difícil, o que é que eu vou fazer? Não fique parado. Procure o Sebrae. Muito bem. Ivani, e quais são as metas do Sebrae Paraíba para o ano de 2015? A gente está aí ainda no primeiro trimestre do ano. O que é que o Sebrae tem programado para esse ano? A gente tem alguns desafios. São cerca de 73 projetos de atendimento na ponta. A gente atende através de projetos setoriais. Como eu já lhe falei, a gente tem alguns setores prioritários, que vai desde setores da indústria, segmentos da indústria, aí vem construção civil, vem o setor madeira mobiliário, vem o setor de calçados,
na indústria. Comércio, a gente atende o comércio e o varejista, são projetos na área do comércio e varejista, supermercado. Setor de serviço com o pessoal do salão de beleza, que é um setor que tem crescido bastante. A gente tem 90% das empresas paraibanas estão no setor comércio e serviço. Então, existem vários projetos no Sebrae para atender esses dois setores. Então, a gente está nessa linha com muita meta para ser atingida. São quase 30 mil empresários que a gente tem que estar aí voltado para atender esse ano. Com 73 projetos, 30 mil empresários, 210 potenciais empreendedores. Então, são números assim desafiadores para o Sebrae para 2015. Muito bem. Ivani, qual a mensagem você deixaria para os empresários e a população em geral que de alguma forma utiliza ou pensa em buscar alguma ação do Sebrae Paraíba? Então, um ano de desafios, muita coisa está para acontecer aí na economia, mas algumas coisas elas permanecem, né, como tendência. A área da educação ela está crescendo, então isso aí não tem redução. A classe C continua firme, a classe C continua com a tendência de alimentar-se fora, então setores de alimentação fora do lar está em crescimento. Então, qual é a mensagem que a gente deixa para os empresários agora? É que vamos buscar, né, as oportunidades que estão aí. Existem oportunidades. Quando sempre tem desafios, junto com os desafios vêm as oportunidades. Para enfrentar esses desafios e achar essas oportunidades, a gente precisa de conhecimento. Tá? Então, o Sebrae quer ser, no estado da Paraíba, aquela instituição de que, olha, eu quero montar um negócio. Eu quero montar um negócio, eu procuro informação aonde? Procure o Sebrae. Que setor está crescendo? Quais as oportunidades que tem do litoral ao sertão? Nós temos estudos diagnósticos que definem, que determinam quais as oportunidades interessantes em todas as regiões e micro-regiões do estado da Paraíba. Então, aquelas pessoas que estão escutando, os empresários que já têm empresas e aqueles potenciais empresários que precisam de informações referentes à gestão, à inovação, à competitividade, a gente pode ajudar. Então, nos procure. Não precisa, aqueles que não têm tempo, não precisa vir ao Sebrae. Nós temos Fale com o especialista no nosso site. Qual é o site, Ivani? www.sebraepb.com.br, certo? Então, a gente tem o Fale com o especialista. Você fala com o especialista, nós vamos até a empresa, certo? Então, a gente não só atende quem vem até o Sebrae, a gente faz uma visita, faz um diagnóstico, um pré-diagnóstico, conversa com o empresário, vê suas necessidades e define um roteiro de capacitações de consultoria que vão ajudar a empresa dele nesse momento econômico de desafios. Ok. Ivani, a gente vai chegando então ao finalzinho do programa Paraíba Atende hoje. Eu queria lhe agradecer, muito obrigada pela sua participação hoje, viu, conosco. Obrigada a vocês, a gente continua à disposição para falar sobre outros temas, para falar sobre oportunidades, para falar sobre empreendedorismo. A gente tem um estado que está crescendo e a gente tem que incentivar que isso aconteça de uma forma normal, uma forma que provoque o desenvolvimento sustentável na Paraíba. Ok, então. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia. O programa Paraíba tem volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá. A Paraíba tem história, desenvolvimento, educação, tecnologia, turismo, comércio, industrialização, prosperidade. Paraíba tem o programa que fala bem do nosso estado.